Parece não haver, né, por parte dos candidatos, muito empenho mesmo em trazer elementos para o debate. Alguns podem dizer, por exemplo, efetivamente isso acontece porque o marketing colonizou o espaço político. No fundo, o que mais importa é a questão da imagem, há um processo de despolitização. E é um paradoxo, né, porque ao mesmo tempo, né, nunca os candidatos usaram de tantas ferramentas, né, para entrar em contato direto com as pessoas. Os documentos, né, que formam, né, aquilo que são chamados os programas são peças muito fracas. Pegue a campanha de 1989, né, e você pegue, por exemplo, os conteúdos programáticos das principais candidaturas, né, então você tinha, né, os documentos, o documento da candidatura Ulisses Guimarães, né, com inputs do pessoal da Fundação Pedroso Horta, né, assim, com questões muito específicas sobre o que precisava ser feito, né, sobre o que ia se colocar. A mesma coisa acontecendo com o programa do Leonel Brizola, a mesma coisa com o candidato do Luiz Inácio Lula da Silva, a mesma coisa com a Fifi Domingos, a mesma coisa com o Covas, e mesmo o candidato Collor tinha um programa de governo relativamente bem estruturado. Eram documentos de quase 150 páginas, alguns casos e tudo mais, que até enfadonhos a gente pode dizer, mas que pelo menos tinham alguma coisa a refletir. Você tinha alguma coisa e era uma certa tentativa de você trazer alguma coisa para o diálogo. E o que a gente percebe pela leitura exatamente destes documentos é que muito pouco há a ser dito. Por si só, isto já é um sinal do que nós estamos trabalhando na relação Estado e sociedade. Uma certa desconsideração por parte das principais candidaturas em relação às pessoas e o que as pessoas podem trazer de fato, né, para as candidaturas. Nós nos tornamos reféns do quê? De discursos que vêm, né, e que efetivamente não trazem grande novidade para a gente, ou não trazem essa possibilidade de interação no exercício do poder, né, tanto da candidatura do PSDB quanto da candidatura do PT, emergem e vêm, né, de um determinado campo que no final dos anos 80 e início dos anos 90 era aquilo que nós chamávamos de um campo democrático. São pessoas, né, e partidos, né, que vêm, né, de uma resistência à ditadura militar, né, e que vão comprometer-se no processo de democratização, né, a abrir, né, espaços para a sociedade, para que a sociedade civil possa de fato influir, né, na coisa pública, em especial na formulação e na implementação, na formulação, no pensar, né, políticas públicas, na questão da sedimentação de determinados direitos. Isso fica muito claro com o resultado, por exemplo, né, com o que nós tivemos no processo constituinte, e a partir de 1988 estabelece-se na Constituição alguns princípios aos quais, né, essas candidaturas, né, e as forças políticas que gravitam em torno dessas candidaturas têm como muito caro, ou seja, dois processos bastante importantes no que diz respeito na relação entre Estado e sociedade, que dizem respeito ao quê? A descentralização de políticas, o que significaria, entre outras coisas, né, a uma aproximação das políticas públicas no nível local, né, o que favoreceria, né, um maior controle social das pessoas e uma maior participação. Então, a ideia de que as políticas públicas elas se formam a partir de um processo, né, mais descentralizado e com maior participação. E o que é que significa a participação? Como é que ela se espelha? Ela vai se espelhar a partir do quê? De uma série de novas instituições e novos mecanismos que são, né, muito, muito bem materializados, principalmente na figura dos conselhos de políticas públicas. Que existe um modelo de percepção
do que é que significa a participação da sociedade. E é um modelo muito distinto. E aí eu vou pegar os dois principais partidos e como é que isso, como é que esses modelos eles se desenvolveram. Eu vou chamar aqui o modelo PSDB, de interação entre Estado e sociedade. Os seus fundadores eles estavam presentes, por exemplo, talvez nas primeiras experiências de participação e de formação de conselhos em políticas públicas no Brasil, especificamente aqui no estado de São Paulo, né, durante o governo Montoro. Então você tem alguns conselhos mesmo participativos, não conselhos formados única e exclusivamente para delegação, porque isso você tinha, inclusive até no governo militar, você tinha a palavra conselho, mas não a ideia de participação da sociedade, né? Que não é a ideia de participação ligada a segmentos da sociedade, mas é a participação de pessoas que vêm da sociedade, de pessoas que seriam representantes de uma maneira individual. Então, se você vai pegar o Conselho da Condição Feminina, o Conselho da Consciência Negra, então você pegar figuras, obviamente pessoas que tinham, né, um passado mesmo, né, quer dizer, tinham uma trajetória de militância em determinadas áreas, mas elas traziam para fazer algum tipo para trabalhar com o debate. Que se por um lado o governo Fernando Henrique adota um modelo de reforma gerencial, né, do Estado, em que você teria que dar capacidade executiva para o Estado, e você começa também um processo, né, de privatização de algumas áreas do Estado, mas como diz o Bresser, na manutenção de um certo núcleo estratégico para o Estado, do ponto de vista da sociedade civil, o que? Quer dizer, que espaço que de fato se fortalece ou se tenta criar? É um espaço que não vai nem pertencer ao núcleo do governo Fernando Henrique, mas é alguma coisa que vai gravitar em torno do governo Fernando Henrique, mais especificamente, né, em torno da figura da Ruth Cardoso, que é a constituição da Comunidade Solidária. E do seu conselho. As pessoas elas vêm nominadas. É uma relação pessoal de trazer pessoas, algumas representantes da sociedade civil, algumas porque tem algum tipo de trabalho meritório, como levou o Renato Aragão, né, porque ele era embaixador do Unicef, ou outras pessoas, para o Conselho da Comunidade Solidária, e lá vamos fazer várias rodadas de debate, por exemplo, para discutir uma série de coisas no que diz respeito à relação Estado e sociedade. Dentre essas várias rodadas, uma das coisas que emergiu é a chamada lei, né, 9790, que é a lei das OCIPs. Desde o início, né, algumas pessoas começam a prestar atenção e olha, bom, isto não basta para a gente imaginar alguma coisa interessante, mesmo no que diz respeito à participação da sociedade, né, nas questões de Estado. Por quê? Porque você tem um arcabouço institucional que diz, não, precisa haver uma participação mais forte do que diz respeito à formação de políticas públicas. E aí você tem um outro tipo de experiência, que é a experiência do Partido dos Trabalhadores, principalmente nas prefeituras. O que o PT trouxe, né, de diferente? Trouxe alguma outra forma de participação, e a grande inovação é o quê? É o orçamento participativo, por exemplo. A participação da sociedade e aí participação dos indivíduos, né, diretamente na discussão das peças, assim, daquela parte do orçamento no que diz respeito à questão dos seus bairros e tudo mais. E desde o início, quer dizer, é o espaço do indivíduo. Por outro lado, simultaneamente a isso, há uma tentativa muito forte do fortalecimento dos conselhos de política pública. O Partido dos Trabalhadores refletiu um pouco algo que ele já fazia internamente. Diferente de outros partidos, ele é um partido de quadros, mas de quadros organizados por tendências. E aí, o que você tem nas diversas instâncias do partido é uma representação proporcional ao peso de cada tendência. Então, este tipo de tônica, né, acabou se refletindo, em especial, quando a gente começa a perceber que como o governo Lula vai estruturar os diferentes conselhos dos diferentes ministérios, inclusive dos ministérios dos quais
aos quais não participavam, por exemplo, membros do Partido dos Trabalhadores. Aí a composição dos conselhos ela emergia a partir do quê? A quem você representa. Então você é o representante de tal segmento, de tal segmento, de tal segmento, porque a exceção do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que aí tinha um caráter mais personalista, quando você começa a olhar para os vários conselhos, né, que foram se reestruturando, em especial entre os anos de 2003 e 2005, você vai começar a perceber o que? Não, então você tem representante de comunidade indígena, representante de sindicato, representante de tal segmento, que se os conselhos se estruturam muito bem, principalmente no primeiro mandato do presidente Lula, no segundo mandato, há uma ligeira mudança. Não que os conselhos desapareçam, os conselhos eles se mantêm, quer seja porque o governo que vem para o segundo mandato, ele vem de uma crise institucional muito forte, de uma certa debilidade do ponto de vista político em relação a como lidar, né, com outros segmentos da sociedade. E também, né, não podemos esquecer, a partir de 2008, com a crise econômica, há uma outra perspectiva dentro do governo que é de um certo ativismo do ponto de vista do Estado. De cara, a gente tem dois tipos de modelo de relacionamento entre Estado e sociedade que partem de noções distintas de Estado e sociedade. Há uma outra trajetória aqui, em paralelo, que diz respeito ao quê? Ao perfil organizado, né, ao perfil de organizações da sociedade civil. Há uma outra visão também sobre as organizações da sociedade civil, muito forte no governo Fernando Henrique Cardoso, que é a do quê? A de organizações da sociedade civil que vão trabalhar no sentido, que vão se vincular a políticas públicas na forma da prestação de serviços. E que no governo Lula, obviamente, embora a ênfase não seja muito essa, vai continuar. Isso traz consequências na maneira de você olhar para a sociedade civil, isso traz consequências na maneira de você entender a forma de relacionamento, e aí a noção de um polo de permanente tensão entre Estado e sociedade, ela se prejudica por uma série de motivos. Você vai encontrar na sociedade uma busca de novas formas de relacionamento com o Estado. E essa busca de novas formas de relacionamento com o Estado tem sido muito forte, em especial assim, no nível local, quando a gente começa, por exemplo, a observar a movimentação de uma série de movimentos sociais, uma série de organismos em torno desse eixo chamado das chamadas cidades sustentáveis, das redes de cidades sustentáveis, que começam a montar plataformas de uma nova forma de um controle social sobre os governantes, marcado com uma intensa cobrança da sociedade civil, não apenas no que diz respeito, né, a levantar demandas, mas a começar a exigir dos governantes o atingimento e o cumprimento de certas metas, né, a partir do quê? Da formulação de indicadores. Aqui em São Paulo a gente tem o Movimento Nossa São Paulo, que tem bem essa característica. Quais são as perspectivas dentro das candidaturas? Como é que a gente consegue vislumbrar isso? E o que tem aqui, né, em torno dessas novas possibilidades, que é que elas são? E mais do que isso, como podemos fazer isso num momento em que uma série de organizações da sociedade civil estão, né, debilitadas? É uma questão habermasiana. Você não pode iniciar um debate na esfera pública se você trata os outros, se você está tratando com interlocutores de uma maneira desigual. Hoje lutam para sobreviver, por quê? Por conta da conjuntura, agora que nós somos um país rico, certo? Agora que nós somos um país que saiu, né? Então você tem problemas com a questão da ajuda internacional, que durante muito tempo ajudou a fomentar, né, essas organizações. Você tem outros problemas, por exemplo, que na reforma do marco legal do relacionamento entre Estado e sociedade civil, uma das bandeiras que existia, que era o que? A existência de fundos
de fundos de financiamento de projetos próprios da sociedade civil, né, ela não se materializa, que você tem também organizações que ficam debilitadas dentro de um espaço de luta por recursos.